Oi, bom dia. Hoje, nossa aula, iremos ver sobre as tipologias textuais, que também são chamadas de tipos textuais ou tipos de texto, tá? E o que é isso? São as diferentes formas que um tipo de texto pode apresentar, visando o quê? Uma intenção comunicativa. Então, olha só a finalidade dos textos. A gente pode ter finalidade para contar, descrever, argumentar, informar, né? E esses diferentes tipos de texto apresentam umas características, cada um com a sua característica, né, específica. Então tem estrutura, construções frásicas, tipo de linguagem, vocabulário, os tempos verbais, as relações lógicas, o modo de intenção com o leitor. E a gente distingue esses tipos de texto em, olha só, texto narrativo, descritivo, dissertativo, que pode ser expositivo e argumentativo, e o explicativo, que pode ser injuntivo e prescritivo. Nós já vimos isso em uma aula anterior, tá? Mas vamos lá. Texto narrativo, ó, qual que é a finalidade? É contar uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. Por isso que a gente tem o espaço, que é onde acontece, o tempo, quando acontece, os personagens, a história mesmo, né, que é o enredo, e o narrador, que às vezes pode estar presente, participando da história ou não. E quais são esses exemplos? Vamos lá? Olha só. Temos exemplos de texto narrativo. Ó. A gente tem o romance, os contos, as fábulas, depoimentos e relatos. Tudo isso aí você já estudou, já viu, já interpretou, né? Mas se tiver alguma dúvida, é a hora de a gente sanar essas dúvidas, tá? Vamos lá, então, agora o texto descritivo. Descritivo, a principal finalidade é o quê? Mostrar uma descrição, mas pormenorizada. O que é isso? Com bastante detalhes. Então, numa descrição, quanto mais detalhes você colocar, melhor, porque também eles vão contar uma história, mas se diferencia do texto narrativo por isso, tá? Por quê? Porque através dessas descrições a gente vai imaginando como que é o personagem, na nossa mente a gente já vai fazendo, esse personagem é bonito, é feio, né? É bom, é mal, né? Então a gente vai imaginando isso aí. Por isso que às vezes a gente fala que lembra, tinha uma frase que falava que quem lê viaja. Por quê? Porque você vai criando as coisas, você parece que você está lá no lugar junto com o autor quando ele está contando aquela história, tá? E essa descrição pode ser mais objetiva ou subjetiva, ou então focando apenas nos detalhes mais importantes, se a mulher era alta, bonita, loura, né? Ou então se ela era má, se ela era triste, a gente vai perceber conforme o autor vai contando pra gente. E eles, aqui, ó, os textos descritivos não são habitualmente textos autônomos. Por que é isso? O que acontece é a existência de passagens descritivas inseridas nesses textos narrativos, tá? Então, assim, o autor, né, vai narrar pra gente, mas a diferença, como já comentei, de texto narrativo com descritivo, que ele vai ser com maiores detalhes, tá? Então, esses textos podem ser, ó, um folheto turístico que vai te mostrar lá como que é o lugar, o que ele oferece, tudo que tem de bom, né? Os cardápios também dos restaurantes, os classificados, vai mostrar tudo pra gente. E o texto dissertativo, que muitos têm até um pouquinho de medo na hora de escrever, tá? Mas a finalidade maior desse tipo de texto é informar ou esclarecer o leitor, né, sobre um determinado assunto ou tema. Por isso que a gente pede para vocês escreverem, para vocês saber se posicionar. Então, ó, os textos dissertativos podem ser expositivos ou argumentativos, para você colocar a sua opinião. Tá? Então, olha só, um texto dissertativo expositivo, ele visa apenas expor um ponto de vista. Então, pronto, é isso que eu acho e acabou, tá? Mas o dissertativo argumentativo, a gente quer tentar convencer o outro. Você vai mostrar, você vai defender uma ideia. E exemplo de texto, olha só, pra gente ver aqui, o exemplo de texto dissertativo expositivo. Pode ser uma enciclopédia,
né? Vai estar mostrando para vocês lá sobre determinados assuntos, resumos escolares, jornais, verbetes do dicionário, quando você vai consultar. E o argumentativo, ó, artigos de opinião, você tem que saber sobre o assunto, você tem que falar sobre ele, defender sua ideia. Abaixo-assinados, manifestos, sermões. E temos também o texto explicativo. Esse é bem simples, né? Que vai instruir o leitor sobre alguma coisa. Então vamos lá. Onde a gente vê isso, tá? Nas receitas culinárias, porque assim, a gente tem que aprender como que vai fazer, não é? Então tem lá, vamos aprender a fazer um mousse. Tá, os ingredientes, mas como que eu vou fazer? É só misturar ou eu tenho que fazer uma outra coisa para dar certo, né? Então, olha só, as receitas, que mais? Vamos ver aqui. Os manuais de instrução, quando você compra um aparelho de televisão, alguma coisa, ele vai te mostrar como que você vai instalar. Uma bula de remédio, você não pode tomar tanto que você quiser, você tem que, né, saber direitinho para que serve, como eu vou tomar. E também as leis, as pessoas vão lá para poder, né, mostrar lá, fala tudo como que procede, o que você pode, o que você não pode fazer. As cláusulas contratuais também e o edital de concurso, porque você vai olhar e falar, eu tenho que fazer inscrição até o dia tal, eu preciso ter a graduação tal para poder fazer esse concurso, tá bom? Nas próximas aulas, nós iremos aprofundar mais no assunto e nós teremos uns exercícios para fazer também, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode me perguntar, pode mandar e-mail e pode também pesquisar. Você pode ser mais autônomo também e pesquisar em algum site, em algum livro, tá bom? Até mais.